Amigas, eu sou o Bruno Macedo, este é o Urso de Prato, programa dos seus dias úteis para falar do mercado financeiro. Hoje é dia 11/8/2020, uma terça-feira, e sem mais delongas, vamos às notícias de hoje. Ontem, o presidente Donald Trump, presidente americano, emitiu 4 ordens executivas para estender parcialmente aí os benefícios do seguro-desemprego, que não é uma realidade só do Brasil aqui, né? Se não me engano, o valor, inclusive, é semelhante, né? Porque aqui foi estendido um valor de $600, de R$ 600, e lá era um valor de $600. Então tá uma grande briga lá entre os republicanos, que é o partido do presidente e os democratas, seria equivalente à direita e esquerda, né? E o Trump fez essas 4 medidas que, de um modo geral, estenderiam os cheques semanais aí às famílias por um prazo maior, né? Porque estava para acabar o período aí de estímulos, porém reduzindo a quantia de $600 para $400, e o Trump ainda quer que os estados paguem 1/4 dessa conta, né? Ou seja, divide por 4 aí, $400 teriam que ser pagos por cada estado membro onde este cidadão reside, né? A federação lá é ligeiramente diferente, cada estado tem a sua constituição, tem a sua forma de regularizar, mas existe uma certa correlação com o governo federal, sim, só que uma dependência muito menor do que aqui. Então é possível que esse projeto não vá para frente. Tem aí muitos analistas que entendem que esse projeto é inviável da forma como está previsto, porém, né, o Goldman Sachs diz, entre aspas, né, abre aspas, ainda esperamos que um pacote no valor de pelo menos $1,5 trilhão se transforme em lei até o final de agosto, mas o risco de não haver nenhuma ação legislativa adicional aumentou e pode representar uma ameaça para a recuperação inicial, né? Então, aí, aquele alerta que eu já cansei de falar 1 milhão de vezes, né? A economia parece estar movida a estímulos financeiros, né? Tava para encerrar essa ajuda, o mercado talvez já reagindo, já começa uma correção, porque acabando a verba não tem mais como comprar ações, como a gente falou. Se a inflação não chegou na vida real, e chegou sim, a gente sabe disso, mas supondo, hipoteticamente, usando a conclusão deles que não chegou, porque a economia está parada, enfim, né, nas bolsas já tinha chegado, e muito também por causa de aplicativos como o Robinhood, né? A gente tem também a bolsa, a Passfolio, né? Uma corretora que agora te permite comprar de forma fácil, a Avenue trazendo toda a plataforma em português. Repito, não tenho nada contra corretoras, pelo contrário, acho que sim, a gente precisa divulgar o mercado financeiro e parar com essa ideia de que é algo elitista, ficar falando com jargões, com termos de difícil compreensão. Todos precisam ter acesso ao mercado financeiro, mas também precisam ter acesso à educação financeira. Mas enfim, grande acesso a isso, com comodidade, praticidade para comprar ativos, e a pessoa vendo que na renda fixa não está rendendo nada, né? Não só lá fora como aqui também, tanto é que aumentou muito a procura pela Clear corretora, pelo Banco Inter, corretoras gratuitas, né? Então gera essa procura e também a inflação, né, do preço dos ativos. Inclusive eu tenho um quadro lá no seu canal financeiro, onde eu pretendo abrir aí uma conta com um colega para ele poder gerenciar, né, fazer investimentos do zero, e ele levou quase 2 semanas, por isso que a gente não prosseguiu o caso, para conseguir ter sua conta aberta, eu suponho pela quantidade de pessoas que tenham entrado na bolsa, né, e consequentemente a plataforma não está conseguindo dar suporte, né? Então todos esses indícios aí de que muita gente está entrando, muita gente está começando a comprar seus ativos, né? Mas nem todos estão fazendo, eu acredito que a grande maioria, a pesquisa adequada, e gera uma inflação, né? Isso até fugiu um pouco do escopo da matéria, mas é isso, né? Muito estímulo financeiro, só que já começa a dar sinais de esgotamento, né? Primeiro na quantidade, né? O valor cai para $400, e segundo porque o Trump já está pedindo para repassar a conta. Não sei se era essa a expectativa dos estados. Fora essa estimativa do Goldman Sachs, né? Que a essa altura mais $1,5 trilhão, já perdi as contas de 16, 17 trilhões aí sendo gerados sem nenhum lastro na economia. Complicado, mas essa é a grande notícia, né? A notícia que
todos atribuem que deu aí o grande diferencial, e como a gente vai ver, as bolsas estão reagindo em alta, né? E o VIX caiu bem, caiu muito bem. Inclusive os metais também tiveram grande correção aí nos mercados futuros, né? O que poderia ser entendido como algo positivo. Mas tem que ser também olhado esse viés aí de poder ser algo perigoso, justamente porque baseado em um estímulo que não tem condições de permanecer para sempre, né? Só não percebe isso quem quer tapar os olhos. Antes da gente passar aí nos índices, como a gente comentou, inclusive todas essas matérias aí eu vou deixar na descrição desse vídeo que posteriormente será postado no YouTube. Vamos falar aqui de alguns balanços. Eu vou passar aqui com os colegas, né? Eu não vou colocar na tela porque eu sei que não aparece, então eu vou ler aqui, tá? O primeiro balanço que a gente destaca aqui é o da Itaúsa, holding aí que controla o Itaú, Unibanco, a Alpargatas, que é dona das marcas Mizuno, Havaianas, né? E Duratex, que é de metalúrgica, né? De metais, enfim. Todas essas listadas, Alpargatas Alpa 4, Duratex DTX3 e Tube, né? Itaú, e Tube 3 e 4, além de Itaúsa, que é ITS 3 e 4. Ela registrou um lucro líquido contábil de 598 milhões de reais, que é uma queda de 75,4%. Tá? Em relação aos 2,43 bilhões registrados no mesmo período de 2019. Então, balanço já começam a dar aqueles indicativos. Mas, né, em linha, né, com o que aconteceu com o Itaú, que deu lá a sua PDD de 90%, né, e reduziu bastante o lucro. E a gente vai comentar que isso tem um sentido sim. Né? Até mais uma empresa que a gente tinha que comentar aqui. No critério recorrente, o grupo teve ganhos de 1,4 bilhão entre abril e junho, mas é um recuo de 40,7%. E ele atribui isso aqui justamente ao piora nos números das investidas que tiveram dificuldades por conta da pandemia e do bichinho, né, que é nem bom falar. No resultado contábil, houve reventos não recorrentes de impacto negativo de 781 bilhões, porém os ativos totais da Itaúsa fecharam na casa de 56,54 bilhões, hein? Olha o patrimônio da empresa, né? Olha os ativos da empresa. É um pequeno avanço de 0,2. Tá? Rentabilidade medida sobre o patrimônio líquido, né? Que seria o ROI, né? Eu imagino. Não, é sobre o PL, desculpa. Fechou o primeiro semestre em 6%, antes a 18,7% em 2019. E o retorno recorrente, metade do de 2019, 9%, e era 17,8%. A holding informou somente os receitos do primeiro semestre de cada uma das empresas investidas, somadas elas geraram 87,8 bilhões em receitas, queda de 10%. Não tinha como ser diferente, né? Se todas as empresas do grupo caíram, ela tinha como cair também. Ela já tem aquele dividendo regular, que ela anuncia, na verdade, um juro sobre capital próprio de 2 centavos por ação, que é no dia quem tiver posicionado até o dia 31/8 vai receber um do 10. Isso aí independentemente do balanço. Fora isso, ela não anunciou nenhum outro dividendo e imagino que não vai anunciar por um bom tempo. Tá? Outra empresa aí que também lançou balanço, Guararapes, Guar3, se não me engano ela aderiu ao novo mercado, não estou tão a par assim, então se estiver equivocado vocês me corrijam. Ela reverteu um lucro e teve prejuízo, né? Então ela tinha lucro, agora está em prejuízo de 296,2 milhões no trimestre. Para quem não sabe, ela é dona da marca Riachuelo, aquela grande loja de roupas, além de ser uma confecção muito conhecida no Nordeste, tá? Então ela registrou um prejuízo líquido, como a gente falou, de 296,2 milhões no segundo trimestre, tá? Antes era um lucro, né, de 54 milhões. O EBITDA também foi negativo, que seria o lucro bruto, né, 289,2 milhões, antes 234,7. Tá? Receita líquida da companhia caiu 54%, enquanto as mesmas lojas decresceram 69,7%. Destaque aqui para o que a empresa ressalta, tá? Ela ressalta que as lojas reabertas no trimestre apresentaram 74,8% do total registrado no mesmo período de 2019. Segundo a Guararapes, elas foram, abre aspas, impactadas pela redução do horário de funcionamento e pela implementação de limites máximos de pessoas nas lojas aderentes aos protocolos de segurança. Já comentei isso aqui. Não faz nenhum sentido você abrir a economia pela metade.
achar que o vírus vai escolher a hora para infectar as pessoas. No domingo repassado, né, eu fui andar de bicicleta, retrasado, né? Fui andar de bicicleta e estava tudo liberado, né? O bar liberado, a pista liberada, agora é pela Uber, todo mundo andando, fazendo exercício, no bar ninguém usando máscara. Aí ele tem que fechar até as 10. O parque da prefeitura fechado, os bares todos lotados e os shoppings com horário reduzido. Como se dissesse assim a mensagem: o vírus ele toma a gelada dele e só vai infectar quem está na rua depois das 10. É ilógico. Isso aí não é um toque de recolher por guerra. O vírus não vai fazer escolha. Ou você abre totalmente a economia, ou você encerra, fecha, aceita o prejuízo para proteger a população. Se é para abrir, abre de uma vez. Abrir assim já está gerando prejuízo para alguns negociantes. Aqui as lojas e muitos shoppings, ressaltam também, estão tendo prejuízo para se manterem abertos com esse horário reduzido, sendo que muitas pessoas não vão. Então, já vai aí, mais uma vez, essa questão aí. Tá bom? Essa é uma notícia de última hora aqui. O lucro do BTG recua 4% no segundo trimestre com aumento de despesas. Então tá aí, ó, o lucro do BTG recuou 4% no segundo trimestre com aumento de despesas. Lucro líquido caiu para 4,1% para 987 bilhões, ainda na casa do bilhão, né, praticamente. Receitas subiram 14% para 2,48 bilhões. Carteira de crédito cresceu 17%, 66 bilhões, entrada líquida de clientes, né, e fortuna chegou a 22,5 bilhões. Detalhe aqui, ó, conforme brasileiros migram para produtos mais sofisticados, né, como a gente falou, taxa básica de juros menor, muita gente investindo em risco. O BTG Pactual tem corretora, é um banco de investimento, gerencia muitos fundos imobiliários. No momento não me ocorreu nenhum aqui, mas são 42. Vou até mostrar aqui para os colegas, segundo eles afirmam aqui, ó, 42 fundos imobiliários, patrimônio de 11,6 bilhões, e no ranking aqui do IFIX, da Ambima, né, eles são o primeiro lugar na categoria fundos imobiliários, segundo eles falam aqui, beleza? Ganho das mesas de negociações ajudaram o lucro líquido, alta de 14%, e atingiram 1 bilhão. Só do crescimento quase todas as unidades, o aumento de 18% das despesas prejudicou parcialmente o lucro do banco, né, devido a bônus, salários, maiores pagamentos, aquela coisa toda, né? Empresas como a B3, esses bancos de investimento, na hora que está todo mundo procurando investimento, tendem a se favorecer muito, né? Porque, afinal de contas, B3 só temos uma bolsa, as pessoas vão negociar por ela. E BTG Pactual é um grande banco de investimentos, a galera investe muito por ela também. Outra notícia aqui interessante é essa aqui, ó, da ata do Copom. Vou abrir aqui para os colegas. Selic está próximo do limite. Novos cortes podem ser temporariamente passados, né? É aquilo que a gente falou, né? Estados Unidos está zero. Isso não quer dizer que o Brasil possa chegar a zero. Tanto é que, mesmo antes do zero, já se fala aí em aumento de tributos, criação de novos tributos. Imagina a zero, né? Fora os efeitos de inflação que a gente já comentou. Então, o Banco Central afirmou que o Selic está próxima de um limite. Então, está a matéria aqui, não vou comentar mais com os colegas. Ela foi cortada, como vocês já estão cansados de saber, enfim, mas se espera, né, ou se prevê que não se possa continuar cortando desta maneira, tá bom? Que não se possam ter novos cortes. E qualquer sinalização de encerramento de estímulos pode ser visto como algo ruim pelo mercado. Então, cuidado com isso. Beleza? E a empresa, barará, e poderia prosseguir, mas tem muitos outros balanços para a gente falar. Beleza? São Martinho, tá? São Martinho, empresa aí do ramo de etanol e de álcool, teve um lucro líquido de 115 milhões no primeiro trimestre, alta de 26,5%. Tá? Ela, fabricante de açúcar e etanol, como a gente comentou, ela atribuiu esse lucro aí, basicamente, em relação à questão da alta do dólar, tá? E ela migrou, muitas das suas safras aí, ela migrou do etanol para o álcool. Vou ler em verbos aqui para não ficar uma coisa da cabeça. Ó, de acordo com o comunicado da empresa, os antes do imposto, a amortização, o lucro bruto, somaram 491 milhões,
apurando ganho de 41 milhões, tá? E o líquido 26, como a gente falou. A São Martinho afirma que o indicador reflete o melhor preço de comercialização, que registrou alta em 16,9, o maior volume de venda de açúcar, tá? Então, ela conseguiu vender um maior volume de açúcar no período. Quem acompanha esse commodity vê que o futuro do açúcar estava muito alto. Agora é passado, não adianta mais muito essa informação. Abre aspas, em linha com o guidance de produção por safra anunciado em junho, a companhia vem direcionando o mix de produção por açúcar, dada a maior rentabilidade em relação ao preço do etanol. Né? Quando a gente começa a estudar commodities, muito se comenta que às vezes o mesmo cara que produz açúcar produz etanol. Ele vê o que está dando mais lucro, ele vira a chave. Ah, vamos produzir açúcar, que está dando mais. Ah, não, agora o açúcar está dando menos, vamos produzir etanol. Foi exatamente isso que eles fizeram. O açúcar está gerando mais retorno, vamos produzir açúcar. Ainda assim, o mix de produção favoreceu o etanol com 53%, embora um nível menor que em 59% visto antes. A empresa cuja produção de açúcar totalizou 596 mil toneladas disse que a queda nos preços internacionais do adoçante, no caso do açúcar, foi compensada pela valorização do dólar frente ao real, né? Então essa valorização do dólar, como ela é exportadora desse produto, favoreceu. Então os futuros refletiram tanto o preço do dólar quanto o preço do açúcar, que se mantiveram, abre aspas, superiores ao período pré-pandemia com prêmio significativo. Bom, aí ela prossegue mais um monte de coisa e a fabricação de etanol da companhia do primeiro trimestre totalizou 406 milhões de litros, tá bom? Então, né, mais uma empresa aí do ramo aí de açúcar e etanol teve um lucro. E Cosan, para quem não sabe, no grupo dela tem a Comgás, distribuidora de gás, tem a Raízen, que seria uma concorrente da São Martinho aí, que é de açúcar, etanol e outros combustíveis, lubrificantes no posto Shell, né? Tem também a R-Log, e ela estava querendo lançar aqui a Compass, né? Que é mais uma empresa do grupo de gás. A empresa aí, código CSAN3, reportou segunda-feira prejuízo líquido de 174,4 milhões de reais no segundo trimestre, ante lucro de 418,3 no mesmo período de 2019, impactado pelos efeitos da pandemia, segundo ela fala, e efeitos cambiais. Estranho, né? A outra foi favorecida pelos efeitos cambiais e essa aqui foi prejudicada, mas tem que lembrar que ela não tem só etanol, ela tem outras empresas no grupo. O lucro bruto dela foi 517,8 milhões, o EBITDA, né, ajustado caiu 56,5. Mesmo assim, ela resultou em prejuízo, como a gente falou. Tá bom? A empresa atribuiu a queda à rápida propagação do Covid, com intensificação das medidas de isolamento. Sem ajuste, o recuo, barará, o prejuízo foi afetado também pelo prêmio efeito de desvalorização no real. Então, para ela, a desvalorização da moeda foi forte. A receita líquida baixou 33,1% para 11,8 bilhões de reais, mas a Cosan considerou que a fase mais dura da crise já foi ultrapassada. Então ela projeta um futuro melhor para frente. Então, abre aspas, já notamos a recuperação gradual ao longo dos meses em todos os nossos negócios, em linha com a flexibilização das medidas de restrição de circulação de pessoas, né? Então, faz-se necessário ou liberar logo as pessoas, ou se acredita-se que é grave, mantê-las em confinamento. Essa meia liberação gera um problema muito grande. Beleza? Prossegue o balanço, tá? Fica difícil a gente falar tudo isso aqui, mas o destaque da Raízen, tá? A queda na circulação de pessoas, barará, levou o EBITDA negativo a 213 milhões. Engraçado que uma empresa de um setor diferente, que atua basicamente na mesma situação, alegou isso como favorecimento, né? Vai entender, tá bom? Tem também o site da Raízen, muito bacana, ela não é listada na bolsa, talvez a Cosan queira lançar um IPO dela, porque já quis lançar da Compass, vamos aguardar. Outra coisa interessante, a Gol, tá? A Gol anunciou que quer lançar aí uma ADS lá nos Estados Unidos, seria listada lá nos Estados Unidos, não sabe se ainda o código. Cada ADS listada no mercado americano seria equivalente a 2 ações preferenciais, né? Então, por exemplo, a Azul já é listada lá, código Azul, você pode comprar tanto lá fora quanto aqui, né? E aí você recebe dividendos em dólar, você acompanha a cotação em dólar. Muitas pessoas, mesmo morando no Brasil, às vezes preferem montar sua carteira
com as ações brasileiras, se quiser, lá fora, justamente para ter seu patrimônio dolarizado e, consequentemente, ter acesso a mercados mais fortes, com moeda mais forte, uma proteção, uma busca toda e calma. Muita gente atribuiu isso aí uma grande procura no ativo e, com isso, uma melhora, né? A ação, como muitas outras do ramo da aviação, passa por momentos muito difíceis, tá? A companhia disse que pretende usar os recursos para venda de qualquer venda pela empresa para capital de giro e outros fins corporativos que possam incluir o reembolso e refinanciamento de dívidas, né? Então está captando recurso para pagar a dívida. Saiba que se você entrar nisso aí, você está pagando a conta da empresa que está num momento difícil. Devem se recuperar as aéreas, mas elas já são empresas complicadas mesmo em momentos bons. Imagina nisso. Mas é a notícia, né? Então, quem quiser ter a Gol listada lá fora, a Azul já é, a Embraer já é, várias já são, a Gol está querendo. Só recapitulando, cada DS da empresa representaria 2 ações preferenciais, né? Então, uma DS lá, uma Gol, sei lá qual é o código, lá não tem números, né? Sei lá qual código que ela vai ter, seria 2 Gol 4. Bom? O SoftBank, grande grupo aí do investimento internacional, que tem grande participação, por exemplo, no Banco Inter, né, e o Work, uma série de outras empresas, um banco japonês de investimento. Ele quebrou a tradição na terça-feira e não divulgou o lucro em seus resultados trimestrais, dizendo que a medida, abre aspas, não era útil para medir o desempenho. Em vez disso, destacou um ganho de 2,8 bilhões de dólares. Olha que interessante, medir o lucro, o resultado, a receita da empresa não é útil, né? Deve ter sido muito ruim, porque só assim para a empresa dizer que não é útil saber o resultado dela, né? Quando chega a esse ponto é que o negócio está feio, né? A empresa dizer, não, precisa saber resultado, não é útil. É só ver que a gente está caminhando aqui, está dando tudo certo, pode continuar investindo aqui, que você vai... É sucesso, meu amigo, é sucesso, é tranquilidade. E uma outra notícia, né? A Justiça determina que a Assembleia de Credores da Oi ocorra no início de setembro. Oi mesmo, Oi BR3 e 4. Tá? Isso aí foi na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A data precisa será fixada após o fim de semana pelo administrador judicial do processo, escritório, barará, isso aí não vem ao caso. Mas destaque aqui, em seu despacho, o juízo também rebateu as objeções de, novamente, Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal e Santander, bancos credores que se manifestaram contra o aditamento ao plano da Oi. Você lembra que a gente comentou? Ontem foi a Ricardo Eletro, hoje a Oi. Os grandes bancos brasileiros, eles são credores de quase todas as empresas que estão zoadas. Se essas empresas vierem quebrar, sim, a PDD deles vai ser extremamente necessária. Então, né? Nunca vão usar essa PDD, vai ser complicado. Tá aí, Eles estão com crédito, né? Com todas essas empresas, mas se as empresas quebrarem, eles não vão receber nada, né? É muito complicado, vou deixar todas essas matérias aqui para quem tiver interesse em ler, mas a situação é de fato muito sui generis, muito diferenciada. Isso não quer dizer que a bolsa não vai subir, até porque, como a gente comentou, os estímulos aí dados pelo Trump, né, de prorrogar lá o auxílio, né, podem ser vistos pelo mercado como muito bons e aparentemente estão sendo vistos. Vamos dar uma passada nos números do dia para a gente encerrar o nosso Urso de Prata de hoje. Bolsas todas em alta, S&P 500, a Nasdaq, o DAX, inclusive forte alta, o Nikkei japonês e o VIX, olha, eu não sei se conseguem ver, 22,8, queda de 3,76, próximo ao número ótimo que nós falamos, que é 20, né? Abaixo de 20 é sucesso. Ainda segue a preocupação, menor com relação ao VIX, mas lembrando, né? Tudo também muito lastreado nesses benefícios aí que estão sendo comentados, que não necessariamente vão durar para sempre e não tem condições de durar para sempre. Mas isso torna até mais fácil comprar o seguro de carteira e se proteger, justamente com volatilidade mais baixa, ficam mais baratas as opções. O ouro caiu abaixo dos 2.000, fazia tempo que não caía, queda de 1,64,
e a prata uma forte correção, 3%, 28,34, porém ontem subiu quase 4%, né? Ela é bem volátil, sobe e desce. Isso aqui, no que ela já subiu no ano, é considerado desprezível, então não dá nem para se sofrer com relação a isso. Em reais, o Bitcoin deu uma leve queda, 64.267,53, e o Ethereum também, 2.144,86. O dólar volta a subir, 5,48, apesar de todas essas medidas, então está quase tudo subindo aí no longo prazo. Destaque que nós vamos comentar aqui para encerrar, né? Fiz o meu pozinho, minha fezinha lá no UUP ETF, que replica o dólar index, né? Que é o peso da moeda dólar, né? A força da moeda dólar ante outras moedas fortes internacionais, tipo o franco suíço, o yuan, o marco alemão, enfim. Coloquei um pozinho lá, né, uma pozinho de call, gastei 2 centavos, comprei 2 calls lá, 2 centavos cada, então foi $4. E já, né, enfim, é muito difícil de acontecer, mas o dólar estava em queda há muito tempo. E se continuar nesse ritmo aí, talvez eu tenha sucesso nisso aí. Não foi ideia minha, eu vi no programa do Doc Trader, né, ele comentou isso, né, que o dólar estava nas mínimas possíveis, né, ele usou um pouco do dinheiro dos trades dele e colocou esse pozinho, né. Às vezes é bom ser contrário, né. Tô até pensando, sinceramente, também com base no que eu tenho visto nos vídeos aí do Maurício Bellinello, de commodities, e também considerando que a prata subiu bastante, fazer operações de baixa na prata, porque ela já mais do que dobrou, quase caminhando para triplicar de valor em pouco tempo, e ela é mais volátil do que o ouro. O ouro sofre correções, mas não sofre com tanta força assim. Mas aqui eu montei mesmo, foi esse pozinho aí de UUP, né, na Textworks, você consegue achar. Não estou dizendo para ninguém fazer igual, tá? Inclusive, quem quiser, não quiser operação com um ativo, né, com call, com opção, pode ver também o ativo, e esse ativo replica aí a força do dólar frente a essas outras moedas. Quando ele sobe, quer dizer que o dólar se valoriza frente a essas outras moedas, quando ele cai, a mesma relação. Amigos, o nosso programa hoje ficou um pouco mais extenso, tá? Faltou comentar aqui, mas eu falo de última hora, que o petróleo, tanto o WTI quanto o Brent estão em alta, o WTI de 1,81 e o Brent de 1,36, mas altas pontuais a gente não pode atribuir a nada significativo. Como nós comentamos, esse benefício aí do Trump pode sim dar um impacto positivo no mercado, eu imagino que dê sim, só que já dá língua alerta, né? Vamos reduzir o valor, queremos dividir a conta com os estados, talvez os estados não aceitem muito bem. O Goldman Sachs espera 1,6 trilhão. Os grandes balanços, como a gente viu, de gigantes empresas aí, muitos estão vindo ruins, não prejuízo, mas estão vindo muito aquém, já pressentindo. Né? Muitos aí dos devedores dos grandes bancos estão em situação complicada, então talvez a PDD deles realmente precise ser utilizada, mas temos aí sempre empresas que se destacam positivamente, como a gente falou, a São Martinho foi uma delas, né? Então, mesmo no mar aí de coisas ruins, pelo menos as commodities são perenes, né? Perenes no sentido de que necessárias, né? Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa beber, todo mundo precisa de combustível. Óbvio que elas têm altas e baixas, né? Mas você sempre pode encontrar bons ativos mesmo em momentos ruins da economia, né? E a bolsa subindo não quer dizer que a economia vai bem. Então, tenha a sua proteção, mantenha assim seu caixa, tenha ouro, prata, criptomoedas, faça balanceamento de carteira, né? Ah, mas eu sou buy and hold. Buy and hold não significa que você não possa fazer realizações pontuais para comprar em momentos onde o preço está mais atrativo, tirar de ativos que estão muito caros para botar em outros ativos que estão mais baratos. Você não é obrigado a fazer, obviamente, mas isso aí ajuda você também a atingir uma rentabilidade maior, porque você pode ter os mesmos ativos na sua carteira, mas não necessariamente na mesma proporção, na mesma quantidade. Eu penso que balanceamento é uma coisa saudável. E óbvio, seguro de carteira por meio de puts,
porque a gente nunca sabe quando pode ter o crash e não adianta comprar depois que ele já aconteceu, né? Comprar put depois que já caiu é dor de cabeça. Então já vou avisando, se começar a ter um crash em algum momento, não me pergunte o que fazer, porque você deveria ter feito antes. Principalmente quando o momento está favorável. Com o VIX caindo aqui, vai ficando favorável o momento de fazer seguro de carteira. Leve isso em consideração para você não ter nenhuma dor de cabeça. Amigos, muito obrigado a todos pela paciência e pela audiência, por quem assistiu ao vivo, quem for assistir depois, deixe seu like, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos que têm interesse, entre no grupo do Telegram que está na bio para você obter mais conteúdo. Um abraço do fundo do coração e vai o senhor!